Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fazem. O que aconteceu comigo quando eu estava lá no começo da minha lesão? Ainda é dúvida para um monte de gente. Então se você quer saber um pouco mais da minha história, vem comigo. E eu tô aqui então para sanar aí algumas dúvidas, algumas curiosidades de vocês, tá? E eu vou começar então com uma pergunta assim que é bastante comum, né? Principalmente eu que sou tétara, tenho mais limitações do movimento. Muitas pessoas sempre me perguntam: você quando estava no hospital lá depois de sua lesão, você mexia isso tudo? Você conseguia mexer seus braços? Você mexia seus dedos? O que você conseguia fazer lá no início da sua lesão? Então vamos começar. Logo após o meu acidente, eu ainda mexia com as minhas mãos, tá? Isso eu estou falando ali, o que eu lembro, uma hora mais ou menos ali, uma hora e meia. Depois do meu acidente, eu ainda movimentava os meus dedos, tá? Isso bem no principinho. Claro que o edema estava aumentando, né? A medula estava sofrendo mais, mas no início eu ainda movimentava as minhas mãos. Depois, quando eu fui para o hospital, né? Eu já tinha feito artrodese, minha cirurgia foi no mesmo dia do meu acidente. Quando você já sai da cirurgia com poucos movimentos de ombro, de braço, era muito fraco. Eu não conseguia levantar os braços direitos. E tríceps, fazer isso aqui, gente, não conseguia mesmo. Então, no início da minha lesão, eu movimentava pouquíssimos meus membros, né? Meus membros superiores, pouquíssimos. Perna, na hora do acidente, eu já não tinha mais sensibilidade ao movimento das pernas. Isso foi na hora do acidente. Como é que eu sabia o que ia voltar, né? Se minha mão ia voltar, será que eu sabia que ia voltar? Eu não sabia, tá? Isso é uma coisa que geralmente não se sabe o que vai voltar, tá? É difícil de falar. Eu conheço pessoas com lesões menos graves que a minha, tá? E tem menos movimento que eu, assim como eu conheço pessoas com lesões mais graves do que a minha. Isso eu estou falando na mesma altura de lesão, tá? Que tem mais movimentos do que eu. Então, gente, é praticamente impossível de te dar certeza o que vai voltar. E o principal, quando vai voltar, né? Eu não sei, por exemplo, você, né, que está me vendo aí, quanto tempo demorou para você voltar algum movimento que você não tinha aí depois da lesão? Né? Ou senão quem tem uma doença degenerativa, quanto tempo demorou para você perder esse movimento? Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo para a gente poder saber e ter um parâmetro aí. Então assim, é difícil, varia muito de pessoa para pessoa. Eu fiquei internado no hospital 2 meses. No final dos 2 meses, eu movimentava um pouco mais meus braços, mas longe de fazer o que eu faço hoje. Nem imaginaria que eu conseguiria movimentar tanto de coisa, né? Esse tanto de movimento que eu tenho hoje, a força que eu tenho hoje, eu não imaginava mesmo, pelo tipo da minha lesão, pelo que eu vi dos meus exames. Gente, e olha que eu sou fisioterapeuta, eu não imaginava mesmo. Eu sabia que provavelmente eu não voltaria muitos movimentos não, então foi uma surpresa para mim o tanto de movimento que eu tenho, a força que eu tenho, a qualidade de movimento que eu tenho. Isso tudo foi uma surpresa assim gigantesca para mim, tá? Então, você, né? Vamos voltar à pergunta. Você que me pergunta, quanto tempo você demorou para voltar, aos movimentos? Então, para voltar aos movimentos mesmo, foram praticamente ali 3 meses para voltar aos movimentos. Não foram todos os movimentos, mas para voltar aos principais movimentos foram 3 meses. E para chegar o que eu tenho hoje, a qualidade de movimento que eu tenho hoje, foram 13 anos, que eu tenho 13 anos de lesão, então demorei 13 anos para ter esse tanto de movimento que eu tenho hoje. Não foi da noite pro dia, tá? Embora que no primeiro ano eu voltei praticamente tudo que eu tinha que voltar. Com todos os meus movimentos eu ganhei no primeiro ano. Porém, a qualidade e força realmente que eu tenho hoje foram ao longo aí de 13 anos, tá? Não foi da noite pro dia. Outra pergunta que me fazem bastante: como foi lá no princípio lá da minha lesão, quando eu estava no hospital, eu estava internado, se eu comia, né? Se eu comia comida normal. Não, gente, eu não comia comida normal.
tá? Eu estava com uma sonda nasogástrica, que é uma sonda que passa pelo nariz, desce pela garganta e vai para o estômago. E através de um aparelho vai jogando a comida direto no meu estômago, né, para eu poder me alimentar, porque corria o risco se eu fosse comer, eu poderia engasgar, porque a deglutição, né, esse ato de engolir aí, fica um pouquinho atrapalhado por causa da minha lesão alta. Quem tem lesão mais baixa não vai ter esse problema, né? Isso eu tô falando para quem tem lesão mais alta. Então, gente, eu demorei aí 1 mês e meio para começar a comer dieta pastosa. E foram aí 2 meses para eu voltar a comer comida normal. Então, demorou um tempinho, né? 2 meses para voltar a comer comida normal. Outra pergunta que me fazem direto é como era e como é a questão do xixi e do cocô. Isso aí também é uma pergunta comum, porque eu também não sabia, né? No começo da minha lesão, eu falo que mesmo sendo fisioterapeuta, eu não sabia como seria comigo, porque, como eu sempre falo aqui, é praticamente impossível você ter 2 pessoas iguais. Então não tinha certeza de como seria comigo. Então no começo da minha lesão era tudo uma zona, uma bagunça. Muitas vezes eu fazia xixi, quase não tomava líquido, daqui a pouco fazia xixi de novo. Depois eu demorava aí, às vezes 7, 8 horas, né? Pessoal de enfermagem demorava para poder fazer o cateterismo. Quando faziam, não saía praticamente nada de xixi. Então assim, no começo a parte do xixi foi uma doideira, né? Eu falo que eu reeduquei a minha bexiga a ter mais ou menos horários aí de fazer xixi. Claro que no calor vou beber mais líquido, ingerindo mais líquido vai fazer mais xixi. Quando você está com a perna inchada no calor, você deita, você faz mais xixi. Se o tempo esfria muito e suas pernas começam a esfriar, sua musculatura contrai, claro, você vai fazer mais xixi. Então tem essas variáveis aí, tá? Mas posso falar que eu demorei aí mais ou menos 1 ano e meio para conseguir educar legal a minha bexiga. O meu intestino, esse já foi um caso à parte. No começo era uma bagunça mesmo, porque quase que não funcionava o meu intestino. Era muito lento, tá? Hoje em dia continua lento, mas ele funciona bem melhor. Então eu tive que reeducar também meu intestino. Meu intestino, vou ser sincero para vocês, para ser o que é hoje, demorou aí mais ou menos uns 3 anos, tá? Para conseguir educar e conseguir deixar o meu intestino do jeito que é hoje, que eu tenho uma certa segurança aí de não acontecer nenhum acidente ao longo do dia. Não foi fácil não, tá? Eu falo que com a lesão, né, medular, eu sei que tem pessoas aqui que acompanham o canal que tem deficiências aí diferentes, mas com uma lesão medular ou uma deficiência que afete aí a medula, não é todo mundo que consegue aí adequar o corpo rápido, viu? A grande maioria demora um tempo aí, são anos mesmo, para conseguir deixar, digamos, a máquina funcionando aí uns 90%, porque 100% é meio complicadinho. Tá, uns 90% aí, a maioria das pessoas demora uns aninhos aí. Você que está me vendo aí, não fica preocupado com isso não. Lógico que é um processo, né? Você não nasceu andando, não nasceu falando. Você demorou um tempo para andar, demorou um tempo para falar, e depois que você sofre um acidente, né, você tem uma lesão, você adquire uma deficiência, seja uma lesão medular, seja uma doença degenerativa, seja uma deficiência intelectual, a gente demora um pouquinho para ir voltando às coisas, né? Nada é da noite para o dia não. Você tem que reaprender tudo. Uma outra pergunta que assim também é campeã é a respeito da CNH. Como foi tirar a minha CNH? Eu já sabia que eu ia conseguir passar lá no teste da junta examinadora lá dos médicos do Detran. Gente, eu não sabia. Eu levei aí um pouquinho mais de 1 ano para poder conseguir força muscular, para ter certeza, entre aspas, né, para ter muita possibilidade de estar indo para o Detran e estar passando lá na junta especial sem problemas, porque eu sei que tem algumas pessoas que inclusive já dirigem e vão passar lá para a junta especial, né? Tem que renovar lá a parte do exame médico e não sei por que a junta médica decide que a pessoa não está mais apta a dirigir. Eu não sei o que acontece, mas tem casos assim que acontece. Tem alguns estados também aí que a junta médica exige mais das pessoas, né? Aí lógico que vai variar de pessoa para pessoa, né? Da junta médica para junta médica. Então é difícil de falar se você vai conseguir, porque eu também não sabia. Então eu fiz o meu dever de casa, né? Eu malhei, eu fiquei mais forte
para poder conseguir passar no exame, porque quando eles me pediram para fazer a força no volante, para poder virar, porque eles pediram para fazer isso, né? Eles falam assim, ó, segura o volante, vira o volante. Se eu não tivesse força para segurar o volante, porque a pessoa lá, o examinador empurrou o volante para o outro lado, eu não sei se é assim em todos os estados, eu não sei se é assim até hoje, tá? Mas se o examinador tivesse empurrado o volante e eu não tivesse segurado, tivesse força para segurar o volante, provavelmente ele falaria que eu não estaria apto a dirigir. Claro, porque se você não tem força, tem que também lembrar que é uma responsabilidade muito grande você dirigir um automóvel. Você pode se envolver no acidente, você pode machucar pessoas, então também tem que ver esse lado. Agora, se você tem certeza que você consegue, não tem problema algum, e você recebeu alguma negativa, acione seu advogado, entre na justiça e reverta isso, tá? Não deixa passar não, porque eu falo que o automóvel, para quem consegue dirigir, gente, é uma liberdade muito grande, muito importante pra gente. Voltando de novo, como é que foi o processo lá de tirar minha carteira? Eu já tinha minha CNH, eu fui no Detran, passei pela junta médica e solicitei a alteração da minha CNH para uma CNH especial para alguém que tem alguma deficiência, tá? Então eu passei pela junta médica, na junta médica já falaram comigo que eu precisaria de um pomo para o volante, né? Eles não me falaram se era pomo de bola, se era pomo... hoje eu uso um pomo com três pinos para poder encaixar minha mão, porque eu não pego. Mas eles não me falaram qual, eles só me falaram, era um pomo, acelerador e freio manual, ponto. O resto, seta, limpador de para-brisa, farol, eles me falaram assim, ó, é do jeito que você conseguir fazer o carro funcionar. Eles não falaram para mim, você vai ter que colocar isso, vai ter que colocar aquilo outro. Não me falaram. E também não me falaram que se eu iria colocar minha mão direita no volante e a adaptação do lado esquerdo, ou ao contrário, minha mão esquerda no volante e a adaptação do lado direito. Isso aí também eles não falaram. Falaram assim, ó, você vai escolher e o que ficar mais fácil para você, você vai usar, tá? Tanto que na autoescola eu fiz várias aulas com a mão direita no volante, acelerando e freando com a mão esquerda, e várias aulas com a mão esquerda no volante, acelerando e freando com a mão direita. E para mim, até hoje, não faz diferença nenhuma. Eu consigo dirigir e frear, acelerar com qualquer uma das mãos. Para mim não faz diferença. Embora eu estar mais habituado a dirigir com a mão direita, afinal de contas tem praticamente 12 anos que eu dirijo assim, se eu pegar um carro com a mão, eu colocar a mão esquerda no volante, eu não vou ter problema algum, tá, gente? Isso aí é uma facilidade que eu tenho, tá? Mas eu passei para a junta médica, eles me indicaram procurar uma autoescola. Na época aqui em Belo Horizonte, minha cidade, só tinham 2 autoescolas com veículos adaptados que eu poderia fazer essa aula, né, para reaprender a dirigir. Selecionei uma, eu fiz 6 aulas, na minha época não tinha número mínimo de aulas, tá? Eu fiz 6 aulas só para saber como eu ia dirigir o carro. Fiz 6 aulas e fiz o exame e passei, tá? O exame foi muito simples, o examinador foi comigo, ele queria saber como que eu dirigia com o carro adaptado, tá? Ele não me exigiu nada muito além disso, porque eu já tinha a minha CNH. Ele entrou no carro e falou comigo, ó, quero ver como você dirige um carro adaptado, porque você já tem sua CNH há um bom tempo. Aí ele pediu para fazer um percurso, eu fiz um percurso com ele, fiz baliza, parei o carro, de praxe, e fui aprovado. Quando você vai tirar do zero, eu sei que eles são um pouquinho mais exigentes no que eles vão te pedir, tá? Isso já me falaram, até na minha época, tinha uma pessoa lá que estava fazendo autoescola também, que tinha deficiência, só que ela não tinha CNH, e depois do exame dela, ela me falou que eles exigiram muito mais para ela. É de se esperar, né? Afinal de contas, a pessoa não tem prática, eles querem saber se ela está apta a dirigir. Então, a CNH, gente, foi essa história longa aí para poder explicar o que aconteceu, né? Como é que eu tirei minha CNH especial aí. Uma outra pergunta que me fazem, essa aqui vai ser a última, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Como que eu faço para fazer as minhas transferências? Eu sei que às vezes fica repetitivo, mas sempre tem pessoas novas aqui no canal, viu? E essas pessoas novas às vezes não conseguem ver os vídeos antigos, eu não sei porquê, não sei porque não querem ou não conseguem. Então são perguntas que eu recebo bastante, então eu tenho que responder de vez em quando para sanar a dúvida dessas pessoas, né? Então vamos lá, no começo eu não conseguia fazer transferência, tá? Então quando eu fui no Sara, né? Foi lá que eu aprendi a fazer minha primeira transferência, entre aspas. Eu usava uma tábua de transferência, o meu irmão, minha mãe, qualquer pessoa me empurrava
pela tábua. Então eles me puxavam para frente, meu bumbum para frente na cadeira, colocava a tábua de transferência e me jogava para um lado para o outro, para a cama, para o carro. Era assim que funcionava, eu não conseguia fazer nada sozinho, como eu falei para vocês, eu estava bastante debilitado. E eu, se eu não me engano, acho que eu tinha 5 ou 6 meses de lesão quando eu fui pro Saara. Eu não me lembro agora não, mas é mais ou menos isso aí. Então eu não conseguia fazer nada. Então aos poucos eu fui conseguindo fazer transferências eu mesmo, usando a tábua de transferência. Então eu com muito custo redava meu bumbum para frente, colocava a tábua e ia deslizando meu bumbum na tábua. Para o carro foi a mesma coisa, eu usava tábua de transferência, então usava a tábua para ir para o carro, para ir para a cama, para ir para a cadeira de banho, né? E vice-versa, né? Se eu vou, eu tenho que voltar. E depois que eu fiquei forte e vi que eu tinha condição de fazer transferência, né? Porque antigamente eu ia travar meu cotovelo, não tinha força para travar, um pouquinho que meu cotovelo travava, destravava, eu não conseguia nem segurar nem nada, aí eu capotava, eu caía, não conseguia fazer nada. Hoje em dia eu consigo travar meu cotovelo de um jeito que eu faço força com o ombro e meu cotovelo não destrava, por isso que eu faço transferência sem tábua, tá? Estou deixando claro aqui como eu faço para ficar mais fácil para você que tem uma deficiência aí, digamos, mais severa, assim como eu, né? Que o braço não funciona 100%. Eu demorei um tempo para conseguir fazer essa transferência sem tábua, tá? Claro que no começo, gente, eu pedi alguém para me ajudar várias vezes, inclusive até hoje eu às vezes dá um bizinho no braço aqui, meu cotovelo destrava, eu passo direto, né? Eu caio entre a cama e a cadeira, eu caio entre a cadeira e o carro. A última transferência que eu consegui fazer foi da cadeira para o carro, tá? Eu vi muito vídeo, eu tentei diversas formas diferentes que tinha no vídeo, que não tinha no vídeo, fui experimentando até que eu achei um jeito fácil, né, que para mim foi mais fácil fazer a transferência. Eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó, nesse card aqui, vai estar aqui embaixo também na descrição desse vídeo, vai estar o link explicando como é que eu faço a transferência. Um vídeo antigo, mas eu não mudei a forma que eu faço as minhas transferências, tá? Então assistam esse vídeo para vocês entenderem. Então eu aprendi a fazer minha transferência assim. Claro que cada um vai ter a sua dificuldade. Tem pessoas que colocam, por exemplo, uma perna em cima da cama para fazer a transferência. Para mim não dá. Se eu tiver um pouquinho mais pesado, eu já não consigo fazer nem transferência direito, tá? Então, bom deixar claro isso também. Então, as minhas dificuldades, gente, foram essas. Eu não saí da minha lesão lá logo no começo, fazendo tudo que eu faço hoje. Claro que para quem é paraplégico, para quem tem uma deficiência diferente da minha, claro que muitas vezes vai ser mais fácil. A pessoa pode sair do hospital já fazendo tudo, mas não foi e não é a minha realidade. Eu não faço tudo sozinho e não consegui sair fazendo tudo. Levei aí, como eu falei com vocês, 13 anos para conseguir fazer tudo que eu faço hoje, né? Porque não foi fácil. Cada dia é um aprendizado diferente. Então, se você está no começo aí da sua lesão, não desanima. Você com certeza irá conseguir fazer muito mais coisas, só que vai levar um tempinho aí, mas não desista, persista. Se você desistir, é que você não vai fazer nada mesmo, aí também não adianta, né? Não adianta você passar pela vida sem fazer nada, que você vai ficar amargurado, triste e não vai resolver seu problema. Então, bora procurar resolver esse problema e vamos tentar fazer as coisas, claro que com segurança. Eu quero saber de você como foi aí o início da sua deficiência, ou quando você ficou deficiente, ou quando você descobriu a sua deficiência, descobriu que você tinha uma deficiência, como foi aí essa descoberta, tá? E claro, quem tem uma doença degenerativa, como é ir perdendo os movimentos, tá? Deixa aqui embaixo também na descrição do vídeo para a gente poder entender, a gente conversar, então um ajuda o outro, e isso é que é bacana, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, gente, que ajuda bastante, se inscreva no canal para ajudar esse canal aqui a crescer e a chegar a mais pessoas. Se você achou esse vídeo relevante, esse vídeo legal, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que as pessoas possam entender que nada acontece da noite para o dia. E, gente, então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.